E cada vez mais a gente vai precisar redirecionar, mudar a rota daquilo que a gente está fazendo, se alguma coisa não estiver dando certo. O nosso grande erro, tecnicamente falando, é que a gente está tão acostumado, a gente aprendeu algo de uma forma que a gente acredita que deve continuar fazendo aquilo da mesmo jeito, da mesma forma. Então, vamos lá. Você já viu, a gente já falou sobre isso, eu até comentei com vocês que tem pessoas que elas erram tanto na mesma coisa, tanto que ela fica muito boa naquele erro. Então, eu comentei sobre isso, que muitas pessoas, às vezes, elas vão fazendo uma atividade sem correção. Elas vão fazendo aquela mesma ação, daquela mesma forma, daquela mesma maneira. E quando ela muitas vezes nem se dá conta de o porquê que sempre vaza. Então, muitas pessoas nem se dá conta o porquê que cometem esses erros. Por que ela chega a se tornar uma especialista no próprio erro. Gente, vou falar uma coisa para você, a gente tá falando aqui em loiros, a gente tá falando só que são temas que servem pro nosso dia a dia. Tem pessoas que às vezes nem se dá conta, mas o que a gente está falando agora serve para corte de cabelo, pessoas que são especialistas em fazer um alisante errado. Tem pessoas que são especialistas em errar sobrancelha também, tá? Que acabam fazendo um tipo de ponto inicial errado ou ponto alto errado. Eu já vi muito disso, em todas as áreas. E cada vez mais a gente vai precisar redirecionar, mudar a rota daquilo que a gente está fazendo, se alguma coisa não estiver dando certo. O nosso grande erro, tecnicamente falando, é que a gente está tão acostumado, a gente aprendeu algo de uma forma que a gente acredita que deve continuar fazendo aquilo da mesmo jeito, da mesma forma. E esse hábito de teimosia, eu digo que é uma teimosia, que é você insistir porque você disse, mas foi assim que eu aprendi, às vezes por uma afinidade, né? Algumas pessoas porque tem muita afinidade com o instrutor, muita afinidade com a pessoa com quem ela aprendeu, muito amor às vezes pela escola, onde ela se formou, então ela não aceita nada que seja diferente daquilo que ela aprendeu. Então, esse tipo de teimosia técnica, vamos dizer, é que nos torna especialista no mesmo erro. Como eu disse, o que a gente está falando serve para todas as áreas. E, na verdade, serve até para a nossa vida pessoal, viu? Serve para muitas coisas, inclusive para aquilo que a gente menos acha que tem problema. Às vezes, coisas até mesmo educacional com os filhos, de relacionamento com o esposo, ou até mesmo de relacionamento com os colegas de trabalho. A gente não percebe que a gente vai cometendo esses mesmos erros, as mesmas atitudes que às vezes não são boas, né? Seja para o que for, se for para entrega de um trabalho, se for até mesmo para melhora de um relacionamento, que eu quero dizer, de convívio. Então, quando vocês começarem a executar, prestar atenção, eu tinha pedido uma atividade e eu pedi para fazer uma listagem de quais são os principais erros de vocês. Eu pedi para fazer uma coisa particular, falei, não precisa postar, mas eu pedi para que fosse feito isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente não reflete sobre isso e nem percebe quais são os seus principais erros. Você nem percebe aonde está errando. Porque tem muitos detalhes que fazem a gente ficar expert. Por exemplo, vou contar uma coisa para vocês que foi bem interessante. Vou pegar até uma folha aqui. Pode ser uma folha assim mesmo. Faz assim, pega o papel de mecha, né? E só vou contar uma coisa que eu achei engraçado, que essa semana eu estava conversando com a Kelly sobre isso. E às vezes você vai trabalhar o papel livre. O papel livre significa que você não vai usar plaquete, você não vai usar pente de apoio, você não vai usar nada. Você simplesmente vai usar o papel livre. E aí tem muitas pessoas que viram alguém fazer aquilo, replicam aquilo que viram. Quem é aquela história, tipo, de quebrar o macarrão para colocar dentro da panela? Aí você fala assim, não, mas eu quebro o macarrão porque era assim que minha mãe fazia. E quando você vai ver, foi porque a sua avó fazia assim. Ou porque a panela era pequena, porque não tinha uma panela grande o suficiente. A história que eu e meu irmão estamos conversando essa semana, de usar o pregador, tipo, para compartilhar. Tipo, uma roupa com o pregador ligando duas roupas. Mas
E a gente com tanto pregador, por que a gente faz isso? Porque na nossa época, minha mãe fazia isso, porque era muita roupa, muito varal, poucos pregadores. Então, para economia de pregador, usava um pregador ligando duas roupas. E a gente não percebe. Aí meu irmão ria. Falei, caramba, nunca parei para pensar nisso. É porque a gente faz o que a mãe fazia. Aí eu conversando com ele, acaba replicando aquilo que a gente aprendeu. E a mesma coisa acontece na nossa carreira técnica. Às vezes a gente está lá num curso, um treinamento, e a gente viu alguém fazendo algo. Aí a gente vai lá e replica aquilo, mas sem saber o porquê. Ou então aquela pessoa já estava errando, já era um expert num erro, tá? Então às vezes tem aquele técnico que já é um especialista em errar naquilo, e erra tanto que ele repassa aquele erro. Aí vai formando a geração de pessoas com aquelas mesmas habilidades de erros. Então, um dos mais comuns é a pessoa achar que todo papel para fazer mecha tem que ter uma dobrinha. Muitas pessoas pegam o papel e dobram o papel. Algumas pessoas, inclusive, já deixam o papel com a dobra, tá bom? Já deixa o papel todo na dobra. Mas, peraí, Graciele, mas a dobra serve por que a gente dobra? Vocês já pararam para pensar que quem aqui já pensou? Vocês querem ser autoridade em loiros. A autoridade em loiros é pensar além. A autoridade em loiros é pensar nos detalhes, é pensar nos nossos erros. Por que pega o papel de mechas e faz essa dobra? Vamos lá, por quê? Porque a gente aqui aprendeu que tem que dobrar. Sabe por que existe a dobra, gente? Olha só como a gente vai replicando coisas que não fazem sentido. A dobra não tem a ver com a firmeza. Quando você dobra o papel, é para você encaixar a plaquete, para você conseguir encaixar, se você estiver usando a plaquete, ok? Ah, mas Gra, eu não uso plaquete, eu uso pente, para você colocar o cabo do pente aqui e encaixar na cabeça, só que é aquele cabo fino próprio para poder fazer mechas. É só para isso, para encaixar a ponta da plaquete e para encaixar o cabo do pente para você conseguir ter o melhor encaixe perto da raiz. Gente, isso aqui não serve para vazamento. Essa dobra, se você for usar o papel puro, papel inteiro, eu não preciso fazer dobra no papel. Se a pessoa não usa plaquete, não usa nem pente, por que ela dobra o papel? Porque ela viu que alguém dobrou o papel? Porque ensinaram que tem que dobrar o papel? Né? Na verdade, não segura, né? Não tem essa, a não ser que você fale assim, Graciele, eu quero que tenha uma, se você achar que vai, por exemplo, eu quero que segure mais, esse segurar não tem a ver com a dobra, pelo contrário, se ele for um papel liso, porque geralmente o alumínio é assim, de um lado é opaco, do outro lado ele é liso, você acaba tendo até uma chance maior de vazamento. Outra coisa, dependendo da dobra, se for um papel cartão, aquele que é cartão de um lado e laminado do outro lado, ele é muito grosso. Se você dobrar aquele papel que ele é papel cartão de um lado, que é branquinho de um lado gente do céu, você não vai conseguir fazer aquela mecha de transparência saindo de dentro quase que do cabeludo, tá bom? Isso aqui, olha, como aconteceu agora, ó, eu já apertei várias vezes. Vocês percebem que ele chega até a levantar? Então, não é algo que é tão simples assim, que vai ajudar a não descer, tá bom? Pelo contrário, pode até ajudar a descer mais a mecha. Agora, mas e se eu estiver usando papel de cozinha, né? Que a gramatura é muito baixa, aquela gramatura que rasga. Gente, não sou contra papel de cozinha, não sou mesmo. Só que papel de cozinha tem alguns, eu lembro que foi na Espanha, né, ou em Portugal, amor, não sei, que a gente foi fazer as mechas e eu peguei um papel, gente, era irritante. Você encostava, ele rasgava. Você tentava encaixar o papel, ele rasgava. Você encaixava ele na plaquete, ele rasgava. Por quê? Porque eu fui fazer em casa. Ou foi em casa, ou foi em algum lugar que eu fui tentar fazer com papel de cozinha. E rasgava. Existem gramaturas diferentes. Então, quantos microns tem aquele papel? Então, às vezes é um papel de quantos microns? Aí você vai ter que analisar a espessura desses microns. Isso diferencia a qualidade e o preço do papel? Também diferencia a qualidade e o preço do papel. Então, existem algumas coisas que a gente vai fazendo que a gente nem percebe. Que a gente vai, assim, quando a gente usa a plaquete, aí sim, você dobra, por quê? Porque você quer um encaixe, você quer que a plaquete esteja aqui encaixada, né? Até mesmo no pente. Mas caso contrário, não.
Caso contrário, não. E cada vez mais, por exemplo, tem pessoas que pincel que a gente fala assim, boca aberta, né? Aquele pincel velho, aquele pincel de má qualidade. Esse tipo de pincel de má qualidade é um pincel que atrapalha o seu trabalho e você insiste em usar aquele horrível pincel. Um pincel que você fala, gente, isso aqui é para jogar no lixo. E às vezes você vai fazer um trabalho de esfumado ou escalonado ou de sombreado bem pertinho da raiz, e tem alguns pincéis que às vezes nem são esgaçados, abertos. Eles simplesmente são pincéis duros, parece uma vassoura. E aí você vai usar, e na hora que você está trabalhando, ele começa a segurar o cabelo. Ai, gente, é horrível. E segura o cabelo. E quando você vai voltar o pincel para cima, ele traz um pouco do cabelo. Então, só isso já é o suficiente para você gerar uma série de problemas, vamos assim, de erros consecutivos. E muitas vezes a pessoa ainda insiste. Pegou o primeiro pincel, já deu esse problema, gente, joga fora. Pegou o pincel, isso foi bem engraçado. Tava gravando, a Kelly tava junto comigo, a Kelly Pink, e ela percebia pelo jeito que eu pegava o pincel, ela percebia que aquele pincel não estava bom. Então ela já ia, a Pink, né, já ia colocando de lado. E assim, a gente estava gravando, eu não verbalizei que o pincel não estava bom, mas ela ficava ligada no movimento do pincel, né? Porque ela trouxe eu não levei minha maleta técnica e usei os pincéis que tinham, né? E acabei que por pensar, meu Deus do céu, esse pincel tá péssimo na minha cabeça, mas não falei. E aí ela foi pegando os outros, e não eram pincéis velhos, não. Eram pincéis até que novos, mas cerdas duras. Então você tem que escolher cerdas macias, cerdas que não emperrem, cerdas que não te impeçam de se movimentar, porque o movimento do pincel, se você fizer isso, e na hora que você voltar para cima e começar a trazer cabelo, fez isso, na hora que você tá voltando, começa a trazer cabelo, já era. Então, esse movimento do pincel para poder escalonar, para poder sombrear, com cerdas ruins, cerdas plásticas, cerdas duras, cerdas abertas, já é um erro que você se torne especialista. É que você muitas vezes está apegado ali, sabe, a um valor insignificante do material. Você está apegado a algo que só vai atrapalhar o seu trabalho e que não vai gerar para você bons resultados. Então, detalhes como esse que a gente está comentando, recentemente mesmo, uma aluna colocou assim, que preparou o pó e o pó inchou, que o pó imediatamente inchou. Gente, quando o pó imediatamente incha, tem um erro aí. A gente está falando de lista dos erros que a gente se torna especialista. Qual é o grande erro? Por que o pó dá uma inchada estupenda em minutos? Ah, é a qualidade do pó? É a qualidade do oxidante? Não. Cumbuca que a gente acha que está limpa. Cumbuca com resíduos de produtos anteriores. Aí o seu pó está inchando sempre porque você não lava corretamente a sua cumbuca. E você acha que está lavando bem, mas você não está lavando. Então você está gerando um prejuízo para o seu trabalho. Então, resíduos na cumbuca ou resíduos no pincel. Por isso que pincel e cumbuca de pó descolorante tem que ser usado exclusivamente para isso. Então, pincéis e cumbucas de pó, usem exclusivamente para pó. De progressiva, use exclusivamente para progressiva. O hábito de se acomodar, sabe? Se você tem auxiliar, peça para que ele separe o kit teu loiro, o kit colorido, principalmente quem trabalha com os coloridos, quem trabalha com alisantes, tem que ter os seus jogos de pincéis separados. Parece bobeira, mas não é bobeira. Ah, cumbuca eu ganho de um monte de pessoa, não preciso nem comprar, eu ganho de marca. Não, às vezes é importante você ter uma cumbuca exclusiva, um material exclusivo para aquilo, para que você não venha misturar. Porque às vezes você está usando cumbucas que você ganhou de alguma marca, e essas cumbucas, elas são todas iguais. De repente ela é toda preta, todas elas que vêm são pretas, aí você não consegue marcar. Então, se você conseguir pegar um esmalte de unha, né, esse verniz que o pessoal chama em Portugal, e de passar nas unhas e marcar, tudo bem. Mas é difícil identificar. Por que tesoura você paga R$1.000 numa tesoura, 1.500 numa tesoura? Você pensa no pente de carbono que faz A, que faz B, até
que tem nível, pente com nível, que é para você identificar como é que, sabe, se tá tudo certinho. Só que na hora da colorimetria, as pessoas não pensam em materiais dessa forma. Elas pensam em materiais só, penteado, porque tem que ser o pente de eriçado, tem que ser o pente de cabo. As pessoas não têm esse mesmo cuidado. Então você precisa ter a sua maleta. Você precisa ter, não sua maleta, mas né, se trabalha em salão, mas os seus materiais apenas para colorimetria, os seus pincéis para colorido, os seus pincéis para o pó descolorante, a sua cumbuca para pó descolorante. O papel que você usar tem que ser escolhido, sim, com muito carinho que você se adapte com mais facilidade. E escolhe um tipo de papel com gramatura maior que você consiga fazer até a limpeza. É possível isso? É possível, é possível. Tem papéis que a gente consegue fazer isso tranquilamente. E agora, aquele negócio, o que você espera? Economia ou entrega de resultado? A gente está tão focado na economia que está esquecendo do mais importante. O mais importante é a gente estar entregando esses resultados com excelência. Então, é isso aí, separar pincéis, cumbucas, espátulas, é importante, é fundamental. Isso vai fazer com que você entregue um melhor resultado e tenha excelência naquilo que você vai fazer de fato, certo? Vai fazer com que você olhe e fale assim, cara, poxa, era nesse ponto, caramba, esse é nesse ponto aqui que eu estava errando. Então, gente, olha, coisa assim, detalhe do detalhe. Outra coisa, timer. Tem pessoas que esquecem completamente do tempo. Aonde você pode estar errando? O fato de você não comprar um timer te prejudica. Tudo bem que hoje os telefones, os telefones que eu tenho aqui, todos eles têm múltiplos timers que você pode colocar para cada um e pode colocar até o nome. Mas, gente, a gente tá com luva, com produto, eu até stories eu esqueço de fazer. Se não tiver alguém do meu lado, imagina pegar no telefone para poder colocar o timer para cliente. Então, cada cliente, cada bancada tem que ter um timer. Tem que ter, inclusive o meu tá até aqui dentro. Inclusive tá ligado, gastando bateria, né? Isso aqui é um timer que a gente coloca na mesa, na bancada, deixa ele aqui em pezinho, tá? Esse é o meu. E a gente coloca o tempo certinho. Então, timer para cada bancada. Por quê? Porque às vezes você fez um teste, aquele teste você identificou que o tempo de ruptura era de 1 hora, né? Ou era de 30 minutos, ou sei lá, seja o que for. E aí você não sabe, você está trabalhando tão concentrada que esquece do tempo. Então, o tempo é um dos fatores que podem prejudicar o seu trabalho, tanto para menos quanto para mais. Menos tempo não vai chegar no louro que você quer, mais tempo pode chegar no ponto de ruptura, pode sensibilizar a mecha, pode causar uma série de danos. Então, até isso a gente considera. Até agora a gente já falando, pincel, a gente já falou da cumbuca, por que dá aqueles inchaços, por que derrama, por que quase que há um vulcão dentro da cumbuca. A gente já falando do papel, que é um dos grandes erros. A gente falando da gramatura do papel, posicionamento do papel, dobra de papel, de copiar aquilo que todo mundo está fazendo, sem a gente saber o porquê que as pessoas estão fazendo. E outra coisa, antes de comprar o pincel, procure testar, né? Eu, por exemplo, eu compro lotes, né, de pincéis, e o que a gente vai colocar, que a gente coloca dentro da Hair School ou na Gato Rosa, é aquilo que a gente já testou, aquilo que a gente tem certeza que vai ter uma qualidade e vai ter especificações. Até quem for depois olhar, vai ter especificações. Olha, pincéis mais cerdas duras, cerdas perfeitas para limpeza, para fazer, por exemplo, double brush. Perfeita, porque ela é mais durinha, então tem como a gente remover. Então, esses detalhezinhos vão fazer a diferença e vocês vão se identificando o que você vai preferir, o que você quer, né? Geralmente, o pincel de qualidade, uma boa característica para vocês escolherem, o pincel de qualidade, mesmo quando ele é de uma linha, não é plano, não é cerda é como escova de dente, essas novas versões, escovas de dentes de melhor qualidade. A cerda da escova de dente boa não é a plana, é a cerda da escova de dente que ela afina no final, ela fica mais achatadinha. Então, isso faz toda a diferença. A pessoa fala assim, eu posso cortar o pincel? Não recomendo cortar pincel. Não recomendo. Eu já cortei pincel, mas nessa época que a gente cortava pincel, porque não tinha opção no mercado. A gente queria fazer um trabalho mais artístico, fazer um pincel em V, um pincel mais curto, pincel para raiz. Hoje tem pincel para área de crescimento, tem pincel vassourão, tem pincel tipo brocha, tem pincel para tudo. Então não tem por que a gente ficar cortando o pincel. E acaba, o pincel, gente, se você cortar as cerdas dele, você acaba com o pincel. A não ser que seja aquele pincel já duro, que é aquele pincel de brinde. Quem trabalha, por exemplo, com micropigmentação, a gente tem agulha. Agulha é o nosso pincel.
Então a gente tem que escolher uma boa agulha, dependendo do desenho que eu quero. Se eu quero um desenho mais aberto, que tipo de agulha eu uso? Quantas pontas, né? Quantas agulhas eu vou ter ali? Quantas pontas, de 2 pontas, 5 pontas, 7 pontas? Vocês estão entendendo? Então, assim, a gente usa o trabalho artístico na área da colorimetria, ele é totalmente voltado para essa questão, para essa condição do tipo de pincel que a gente vai estar usando. Então, isso vai fazer a diferença para vocês. Bom, vamos falar de outro erro aqui, de um outro erro diferente, que é, assim, diferente que eu quero dizer, não estamos falando de materiais, que é muito comum no nosso dia a dia. Há muitos profissionais que visualizam vídeo de outros colegas. E aí você está vendo os vídeos estão sempre em velocidade, não tem voz, não tem explicação, mas você está vendo a pincelada. E muitas vezes a gente vê colegas colocando aquela super pincelada, aqui está a borda, ok? Aquela super pincelada na borda e puxar. Muitas pessoas fazem isso. Pegam um pincel, aplicam bem perto da borda do papel e vão puxando. Depende, se você põe muito produto no pincel, você tem como distribuindo, é diferente, tá? Muito produto no pincel, você tem como distribuir a quantidade puxando em erros de mechas. Uma das características mais, assim, número 1, a minha raiz abriu mais perto, o cabelo era virgem, o cabelo abriu muito bem na área de crescimento, na área virgem, e no comprimento não abriu tanto. Esse é um dos erros mais comuns de manchas durante o procedimento, mesmo no cabelo virgem, sem progressiva, sem nada. Então tá aí mais um detalhe, porque a gente viu alguém fazendo e a gente replica. E a gente também não entendeu aquele conceito, que tem a ver com a espessura, depósito, né? A questão também de velocidade, oxidantes, que a gente fala velocidade nossa, velocidade do oxidante. Mas assim, a maioria já entende isso, que já esteve em nossos treinamentos, nossos cursos ou no nosso 777 já sabem disso. Mas tem muitas pessoas que tentam distribuir o pó. E aquele negócio, né? Se eu tenho menos produto, menos abertura. Então a pessoa coloca muito produto na área de crescimento e menos produto no comprimento, o comprimento vai ficar mais escuro do que a área de crescimento onde depositou mais produto. Esse é um dos erros, assim, número um em mechas. Então, eu tive muitas experiências do tipo, eu não faço isso. Ah, não, mas isso eu não faço. O aluno afirmar o tempo inteiro que ele não comete aquele erro e na hora da prática a gente vê aquele erro. É uma coisa, gente, que acontece assim, acho que numa turma de 10, pelo menos 7, 8 dizem que não fazem tal coisa e na hora da prática fazem aquela tal coisa daquilo que disseram que não faziam. Ou então, a gente está falando de tempo, de velocidade, da pessoa ter que trabalhar rápido e aí a pessoa diz, não, mas eu sou rápida. Ela acredita que ela é rápida na hora da prática, fazendo uma modelo, por exemplo, 3 profissionais numa modelo. Tá? Às vezes uma está na parietal direita, outra na parietal esquerda, a outra está na parte da nuca intermediária superior. E a pessoa diz que é muito rápida, só que só para fazer um quadrante, uma parte, né? Se fosse um quadrante seria 4 partes, então só para fazer uma parte, às vezes a pessoa está levando ali 2 horas para montar, 1 hora para montar uma parte. Vamos supor 4 pessoas, 1, 2, 3, 4. Gente, tem gente que está levando 1 hora para fazer um quadrante. E assim, a pessoa não sabe e muitas vezes ela nem identifica quanto tempo ela leva. Ela acredita que ela é rápida. Porque muitas vezes a gente faz a pergunta e a pessoa diz que faz em X, faz em Y. Porque ela acredita naquilo, mas ela nem nunca olhou para o relógio para descobrir quanto tempo ela leva para fazer aquele serviço. Mas ó, quem trabalha de forma lenta, tranquilo. É só começar a pegar uma boneca e treinar, mas não é treinar com pó descolorante. Você treinar, compra um creme baratinho, um creme, sabe, daqueles potes, que hoje não tem mais R$1,99, né? Não tem nada mais de R$1,99, mas até os potes baratinhos hoje custam R$10. Compra um pote de creme, uma boneca, usa papel e vai lá e faz a costura, faz o eriçado, e faz tudo como se estivesse usando pó descolorante. Ninguém fica rápido do nada, ninguém fica bom do nada, ninguém se torna especialista do nada, ninguém se torna autoridade porque decidiu se tornar uma autoridade. Para você ser bom em algo, ser especialista em algo, é preciso se dedicar, é preciso focar, é preciso estudar,
É preciso todos os dias colocar em prática, ainda que seja um pouquinho. Olha, todo dia eu quero emagrecer, todo dia eu tenho que caminhar pelo menos 15, 30 minutos. Eu trabalho devagar, tá bom, então vamos melhorar isso. É como caminhar. No começo que você está fazendo caminhadas, se você for olhar no relógio 1 hora, talvez, cara, você vai andar quase nada. Com o tempo, conforme você vai andando todos os dias, chega uma hora que você está andando numa velocidade maior e você percebe que você está caminhando mais, você está alcançando mais lugares. Vou dar um exemplo, a Lésia jogando a minha cara aqui, caminhar. Em Portugal, a gente começou a pedalar e começamos por uma primeira praia, segunda praia, terceira praia, e quando foi ver, a gente já estava quase chegando, quer dizer, eu não, porque eu voltei, mas meu esposo já estava chegando em Espanha, que a gente mora bem perto. Já estava chegando perto da Espanha. Ou seja, por quê? Porque pouco a pouco ele foi aumentando essa velocidade. Então, para ficar bom, eu preciso de treino. Então, bora, coloca uma boneca, compra uma boneca, pote de creme, plaquete, que aí você treina plaquete, treina papel, treina a dobra do papel, ou não, dos tipos de papéis, e começa a fazer isso. Agora, o que não pode é deixar, olha só, presta atenção nesse super erro. Deixar para treinar algo novo na cabeça da cliente. Esse é um dos erros que, fala sério, é quase que dá vontade de bater. Você não tem experiência com aquilo, nada de treinar na cabeça da cliente. Você foi para um curso, foi para um treinamento, aprendeu uma técnica. Pega uma boneca, gente, treina nessa boneca, treina nos colegas que não vão pagar, as pessoas que não teriam condições de fazer o seu curso ou de fazer o cabelo com você, para depois fazer um serviço pago com aquela técnica que você fez, que você adquiriu, né, num treinamento. Então é muito importante você ganhar velocidade. Para você ganhar velocidade e fazer bem feito algo, é somente com treino. Treino na cliente, gente, é suicídio. A gente não deve fazer isso. Esse é um outro erro, treinar na cabeça da cliente. Não treinar é um grande erro. E aí você fica lerdo demais. E lerdo demais você não ganha dinheiro. E aí você não atende mais clientes. Então, deixa eu finalizar aqui com vocês. Quem não fez aquela lista, começa a pensar em todos os principais erros. Meu erro está na hora de devolver o fundo. Meu erro, na hora que eu vou devolver o fundo, eu não sei qual é a cor e eu acabo seguindo aquela regra mágica 456, 456, 456. E aí só fica na regra mágica. Então, bora anotar aí o porquê você está errando, o que você está errando, por que você está cometendo aquele erro.